Sejam muito bem-vindos a mais uma aula em parceria com a Associação Brasileira de Hipnose. Eu sou Roberto Botelho, sou hipnoterapeuta e professor de hipnose, e hoje eu estou aqui para mais uma aula envolvendo o tema hipnose, né? E hoje eu estou aqui para falar sobre um tema que eu gosto muito, que eu não vejo muito sendo falado, mas que é importante demais, que é a homoação e a heteroação. Se você está assistindo a gravação dessa aula pelo YouTube, já clica aí no like, já se inscreve para você continuar acompanhando os meus conteúdos aqui. E bom, vamos lá para o conteúdo, que é isso que importa aqui para a gente hoje. Vamos lá. Primeiro de tudo, gente, homoação e heteroação são dois termos que vão ajudar a gente a entender como a hipnose funciona e, principalmente, como a gente deve oferecer as sugestões, né? Que sugestão que eu devo dar antes, que sugestão que eu devo dar depois, como eu vou escalonando as sugestões e por aí vai, né? A homoação e a heteroação são termos que também estão diretamente associados com aquilo que a gente chama de loop hipnótico, né? Que o Gene Stripp criou. Tem muito a ver com essa ideia de hipnose sem transe, né? E, na verdade, eu posso até dizer que a homoação e a heteroação que permitem que a gente faça a hipnose sem transe. Se você for capaz de compreender esses dois elementos de forma profunda, você, de fato, não precisa mais ficar fazendo uma grande indução, nem nada do tipo, né? Bom, vamos lá. Eu vou estar falando aqui sobre esses dois termos como um todo, passando desde a clínica até o entretenimento. Então, essa aula de hoje não é só para hipnoterapeutas, né? E um dos usos desses termos é para eu entender quais fenômenos hipnóticos eu devo estar utilizando antes, quais fenômenos hipnóticos eu devo usar depois, para que eu evite ter falhas na minha hipnose, né? É comum a gente estar fazendo hipnose, principalmente hipnose de rua, de entretenimento, e a gente ficar se perguntando, poxa, que sugestão que eu dou agora? Né? Será que se eu for dar uma alucinação, será que a pessoa vai conseguir alucinar? Com esses termos, homoação e heteroação, você vai entender bem qual que é a ordem, o que você deve fazer e o que você não deve fazer. Eu diria que isso aqui é quase um protocolo sem falhas, né? Eu não falo que é um protocolo sem falhas porque eu desacredito que não vai acontecer falha. Para mim é inevitável que em algum momento sua hipnose vai falhar, mas com esse modelo que eu vou estar apresentando aqui, você vai diminuir essa porcentagem de chance de falhas, tá? Bom, vamos lá. Homoação. Homoação é um termo que diz que explica o seguinte. Ela diz que cada vez que você dá uma sugestão hipnótica e essa sugestão tem sucesso em ser aceita e executada, isso vai fazer com que a próxima vez que você der essa sugestão, a resposta seja melhor ou mais intensa. Ou seja, eu vou dar uma sugestão, se ela for aceita, a próxima vez que eu der essa mesma sugestão, ela tende a ocorrer de forma melhor, tá? Mais intensa, mais fácil, ou melhor de alguma forma. Já a heteroação seria um processo diferente. A heteroação vai explicar que cada vez que eu dou uma sugestão diferente e ela é aceita, eu abro espaço para sugestões mais complexas. Então, são processos, são termos que podem se confundir, são similares, mas tem grandes diferenças ali também. Então, vamos entender um pouco mais aqui. Homoação é dar a mesma sugestão. Homo, ação. Ação igual. Então, o que seria uma ação, gente? Uma ação é aquele processo de fracionamento. É o processo do compounding na hipnose de Dave Elman, né? Onde eu vou ficar dando a mesma sugestão repetidamente. Exemplo, cola a mão aqui, cola a mão aqui, cola a mão na cabeça, cola o pé no chão. Isso é um exemplo de uma ação. Eu estou dando sugestões de colas repetidamente. E a tendência é que cada vez que eu der uma sugestão de cola e isso seja aceito, o efeito dessa cola seja mais intenso. Isso é a tal da homoação. Já a heteroação é um processo onde eu vou dar sugestões diferentes. Heteroação, sugestões diferentes.
Então, a heteroação é o que vai dizer essa escadinha de complexidade das sugestões, né? Então, eu começo com cola, depois eu vou para uma sugestão um pouquinho mais complexa, depois um pouquinho mais complexa ainda, e por aí vai, né? Então, vamos lá. Homoação, dar a mesma sugestão várias vezes. Heteroação, dar sugestões diferentes. Tá? Vamos se aprofundar individualmente em cada um desses elementos. Homoação, gente, é um termo que surgiu a partir dos estudos de um cara chamado André Weizenhofer. O André Weizenhofer, ele é um dos pesquisadores lá de Stanford, que criou a famosa escala de Stanford, né? Inclusive, gente, o Weizenhofer, ele é um baita de um pesquisador, ele tem, assim, centenas de experimentos envolvendo hipnose, centenas, é mais que uma centena, gente. É hipnose a sério com esse cara aí e com o Ernest Hilbert, né? E esse cara, o Weizenhofer, ele foi tão importante que o próprio livro Hypnotic Realities, do Milton Erickson, tem a abertura do Weizenhofer. Né? Eles tinham grandes relações, o Erickson e o Weizenhofer. Né? Bom, o Weizenhofer é óbvio, né? Ele discordou muito do Erickson durante a vida dele, porque para o Weizenhofer, o que o Erickson fazia ia além da hipnose. Não era só hipnose, ia além, né? Mas ambos se respeitavam demais. E aí, assim, quando a gente fala de hipnose a nível sério, hipnose moderna, séria, científica, esse é um dos caras que tem que ser estudado, né? Ele também atua com hipnose clássica. Eu falo isso porque quando a gente fala de hipnose clássica no Brasil, a maior parte das pessoas só pensam em David Elman, e o Weizenhofer é hipnose clássica, e mesmo sendo clássica, ele tem uma visão muito diferente da hipnose do David Elman. Tá? Tanto que o termo homoação e heteroação são termos de hipnose clássica que eu vou estar ensinando aqui para vocês. Isso não é hipnose ericksoniana, gente, é clássico, tá? Então, aqui hoje, a gente vai expandir a nossa forma de entender e de olhar essa hipnose clássica. Bom, a homoação e a heteroação, ela explica para a gente como funciona de forma mais científica esse processo de aceitação de sugestões. Né? Então, eu digo aqui para você, esqueça tudo o que você já aprendeu sobre aceitação de sugestão e vamos começar do zero. Vamos começar do zero. Eu falo isso porque a gente vê a hipnose clássica e muitas vezes a gente pensa que o que faz uma sugestão ser aceita é a faculdade crítica estar rebaixada e o subconsciente aceitar a sugestão. E, na verdade, provavelmente não tem nada a ver com isso. Então, vamos expandir os limites aqui e criar uma nova percepção do que é hipnose clássica aqui hoje. Bom, para estar assistindo essas aulas aqui, eu acredito que você já tem alguns pré-requisitos, né? Como a ideia de condicionamento, a ideia de lei de Hebb, o Long Term Potentiation, LTP. Se você não conhece esses elementos, eu convido você a assistir algumas aulas gravadas que eu tenho aqui nesse canal mesmo, que é a aula de ancoragem. A aula de ancoragem eu falei muito de condicionamento, ela aconteceu 2 semanas atrás. E a parte de neurociência do metapadrão, que eu falo bastante de lei de Hebb e de LTP. Tá? Se você está assistindo essa gravação e não assistiu esses conteúdos ainda, não conhece isso, pausa agora e vai lá assistir aquelas aulas, que isso vai trazer a bagagem para você entender o que eu vou falar aqui agora. Tá? Bom, gente, isso que é a homoação, ela tem muito a ver com a ideia de condicionamento, com a ideia dos cães de Pavlov, e por aí vai, né? E condicionamento é um processo de repetição com estado, onde, a partir dessa repetição, vai ocorrer associações, né? Coisas vão se associar e vão passar a ocorrer de forma automatizada. Bom, é interessante que vários hipnólogos lá atrás já falavam que hipnose não precisava de transe. Quando a gente olha, por exemplo, a escola de Nancy, com o Bernheim, com o Emile Coué, e essa galera, eles já não estavam muito presos à ideia de que a gente precisaria obrigatoriamente ter um estado para a hipnose estar acontecendo. Né? Passou alguns anos ali,
veio um pesquisador chamado Clark Hull. O Clark Hull, ele foi o professor do Milton Erickson, o professor acadêmico do Milton Erickson. Ele era um grande psicólogo comportamental e ele, em 1933, lançou o livro Hipnose e Sugestionabilidade, onde ele apresentou vários experimentos que ele fez que deixou claro que a gente não precisava falar de transe, né? Logo em seguida, veio lá os pesquisadores da psicologia social, o Barber e o Sarbin, que trouxeram essa visão de conformidade social para a hipnose, e ali também não precisávamos de transe. Mas, ó, perceba o seguinte, eu estou falando de hipnose sem transe e tudo mais, mas é o seguinte, você não precisa estar preso à ideia de hipnose sem transe para aplicar esses conceitos. Você pode associar. Se você acredita num transe ótimo, eu também acredito, é óbvio, de outra forma. Então, assim, não tem problema com isso. Apenas perceba que aqui você vai aprender a não estar preso a tantos limites que a gente se colocava antigamente pela necessidade de um estado, né? Por quê? Porque a homoação e a heteroação vai ajudar a gente a gerar fenômenos super complexos, né? Fenômenos hipnóticos complexos, porém, sem ter um transe profundo. Né? Então, a grande graça do que a gente vai ver aqui hoje é justamente isso aí. Tá. Ah, beleza. Existe um termo que eu vou apresentar aqui, que eu já dei uma aula também, que é o que a gente vai chamar de processo ideodinâmico. Processo ideodinâmico é aquilo que até o próprio James Braid, o criador da hipnose, tentou cunhar o termo hipnose, né? Quando ele quis mudar o termo hipnose. Ele quis mudar o nome de hipnose para processo monoideodinâmico, né? Por causa do processo ideodinâmico. O que é processo ideodinâmico? O processo ideodinâmico é a resposta do corpo e da cognição a partir de um pensamento, de uma sugestão. Né? Então, eu imagino, eu penso, eu recebo uma sugestão e o meu corpo reage a isso. Essa reação do corpo e da cognição a partir de uma sugestão, imaginação, pensamento, aqui a gente chama de processo ideodinâmico. Então, quando a gente diz na hipnose que é como se a nossa mente, se o nosso corpo não diferenciasse imaginação de realidade, estou falando aqui de processo ideodinâmico, tá? A gente já sabe sobre isso de uma forma inconsciente, né? Então, se eu imaginar que eu estou ganhando a loteria, eu vou me sentir feliz agora, porque eu imaginei que estou ganhando a loteria. Se eu imaginar que eu estou discutindo com alguém, eu vou ficar nervoso agora, porque eu imaginei que estou discutindo com alguém. Então, processo ideodinâmico, resumidamente, esse processo de reação do corpo e da cognição a partir de uma sugestão, imaginação ou pensamento. E eu falo sobre isso, gente, por que eu estou falando de processo ideodinâmico? Porque a gente tem costume de pensar que a aceitação de sugestão envolve o subconsciente, né? Então, a faculdade crítica é atravessada e o subconsciente aceita. E olhando por esse viés que o próprio James Braid já tinha lá atrás, né? Não é bem isso que faz com que uma sugestão seja aceita. Quando a gente vai olhar por esse olhar ideodinâmico, a hipnose é um processo onde eu utilizo a linguagem para direcionar a atenção. E a partir dessa atenção sua, o processo ideodinâmico acontece e você reage a partir de onde está o foco da sua atenção. Então, a ideia do que você vai aprender aqui, de homoação, de heteroação, é um processo que vai envolver você direcionar a atenção para gerar reações. Né? Basicamente, é isso aí. Então, o processo biodinâmico ele acontece o tempo todo, mas quando eu me concentro, essa resposta biodinâmica é amplificada. Tanto que o que o James Braid tentou cunhar de processo monoideodinâmico, por que tem o mono ali? Porque quando eu me concentro em uma coisa só, o processo ideodinâmico é amplificado. Né? Basicamente é isso aí. Então, se eu imaginar que eu estou brigando com alguém, o meu corpo vai reagir a isso. Mas se eu me concentrar nessa ideia, eu vou reagir de uma forma mais intensa. Ponto. E o processo ideodinâmico é justamente aquilo que vai causar uma sensação de que a hipnose está acontecendo. Mas como assim o que vai causar a sensação de que a hipnose está acontecendo? Gente, o que traz para a gente a sensação de que a hipnose está acontecendo é a presença de respostas que são aparentemente involuntárias, inconscientes. Ou seja,
está ocorrendo uma hipnose e respostas que eu não tenho controle de decisão começam a acontecer. Gente, quando eu falo inconsciente, aqui não estou querendo dizer de estar desacordado. Eu estou querendo dizer que inconsciente seriam essas respostas que eu não controlo. Como, por exemplo, o quê? Estados do corpo. Eu não decido salivar, eu não decido me sentir seguro, eu não decido me sentir confiante. O que vai caracterizar o processo hipnótico é eu dar uma sugestão e essas respostas que eu não tenho controle começarem a acontecer. Então, a hipnose está intrinsecamente relacionado a processos que vão envolver uma percepção de divisão. Seria eu estar aqui consciente e respostas inconscientes estarem aparecendo ali, né? Ou esse inconsciente estar sendo estimulado. Quanto maior essa sensação de estar dividido, de ter um inconsciente se expressando, agindo, estimulando, seja lá o que for, maior a sensação de eu estar hipnotizado, maior a expectativa, consequentemente, mais hipnotizado eu fico. Né? Bom, então é o processo biodinâmico que causa essa sensação de automatismo, de inconsciente agindo. Até mesmo porque é o seguinte, eu não tenho como fazer alguém se sentir seguro simplesmente dizendo, fique seguro. Mas, se eu jogo a atenção de você para um contexto, para uma situação segura, seja lá o que for, o seu corpo reage a isso. E você se sente seguro. Né? Uma das bases da hipnose, uma das leis da mente, é que a nossa consciência ela é subjugada pela imaginação. Né? A imaginação ela vai gerar uma resposta muito mais intensa que a consciência, sempre. Né? Então, o processo de hipnose envolve a gente forçar ou direcionar a atenção para fazer com que esse processo biodinâmico aconteça. A partir do processo biodinâmico, houve respostas que eu não conseguiria gerar por meio de uma tomada de decisão, e a partir dessa resposta aparentemente involuntária, eu vou fazer a pessoa perceber isso sem pressionar e a expectativa aumenta. Então, o processo de hipnose é um processo que envolve impressionar a consciência da outra pessoa para trazer a sensação de que ela está hipnotizada ou de que tem um inconsciente se comunicando, agindo, seja lá o que for. Né? Bom, vamos lá. Eu não vou ficar falando demais aqui de condicionamento, mas eu vou ter que falar um pouquinho, porque senão talvez algumas pessoas não consigam acompanhar o que vai acontecer. Então, vou por 3 minutinhos acelerar a ideia de condicionamento aqui, porque eu já dei várias aulas esses dias sobre esse tema. Então, vamos lá. Gente, condicionamento veio lá das pesquisas do Pavlov. O Pavlov era um pesquisador russo que estava fazendo experimentos envolvendo análise de saliva de cachorro. Não tinha nada a ver com terapia. Então, o que ele fazia? Ele alimentava os cães dele, os cães comiam, e depois ele coletava um tubo de saliva que estava na boca dos cães e fazia suas análises. Só que ele era um cientista, ele tinha um método científico. O que isso significa? Que ele fazia sempre igualzinho. E aí, ele fazia o processo da seguinte forma. Ele batia um sino, ele entregava comida para os cães comiam, depois ele coletava saliva. Refeição seguinte, batia o sino, entregava comida, cachorro comia, coletava saliva. Passou alguns dias, ele percebeu que só de bater o sino, os cães já começavam a salivar. Ou seja, teve uma associação entre sino bater e saliva sair. E PS, gente, saliva é algo inconsciente, eu não decido salivar. Né? Vamos lembrar que inconsciente aqui eu estou falando que é aquilo que eu não tenho tomado de decisão. Né? Então, o sino, que era algo neutro, passou a disparar saliva. Bom, essa associação, vamos chamar aqui de condicionamento. Passou alguns anos, veio um outro pesquisador, um cara chamado Watson, fez o famoso experimento do pequeno Albert de Watson, que basicamente foi o seguinte, estava o bebezinho ali, eles botavam um ratinho branco, o bebê não nasce com medo de rato, então ele estava tranquilo na presença do rato. Quando o bebê estava tocando no ratinho, vinha um cientista e fazia um barulho metálico bem alto. Pé! O bebê se assustava com o barulho do metálico, começava a chorar. O que os cientistas faziam? Tirava o ratinho e esperava o bebê se acalmar. Aí vinha a repetição.
Tava o bebê sentadinho, ele fazia de novo. Ele ia lá, botava o ratinho, o bebê tocou no ratinho, pém, o bebê chora, 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 tirava o ratinho e esperava o bebê se acalmar. Fizeram isso só 3 vezes. Na quarta vez, só de olhar o ratinho, o bebê já estava chorando. Criaram uma fobia de rato nesse bebê, né? Essa fobia generalizou, passou a disparar em tudo que era parecido, e por aí vai. Tem vários elementos que dá para eu falar aqui, mas eu não vou me aprofundar. O que importa aqui é o seguinte, gente. Condicionamento é um processo de repetição e estado que vai gerar associações, né? Algo que é neutro vai se associar com algum outro elemento. Passou uns anos aí, veio um pesquisador chamado Donald Hebb, que ele criou uma lei da neurociência. Quando eu falo que é lei, é porque é consenso. E a lei de Hebb, ela vai falar como que se formam as sinapses e a consequência da formação dessas sinapses, né? Então, assim, resumidamente, a lei de Hebb diz o seguinte: se eu tenho neurônios próximos, A e B, e faço disparos persistentes e repetitivos dos neurônios A e B, eles vão se conectar, vão fazer a sinapse. Então, se eu disparo A, disparo B, repito, disparo A, disparo B, disparo A, disparo B, disparo A, disparo B, eles se conectam, e depois que a sinapse está formada, tende a acontecer um processo de causa e consequência. Ou seja, quando eu disparo o A, o B tende a ser disparado em conjunto no automático. O que a lei de Hebb diz é que neurônios que disparam juntos se conectam e tendem a continuar disparando em conjunto. Mas por que tende a continuar disparando em conjunto? Gente, porque está conectado, é uma conexão física a sinapse. Vamos entender que sinapse é um processo eletroquímico, e se está envolvendo questões elétricas ali também, esse estímulo, ele vai passar só por onde existe conexão. Ele não vai passar no nada, né? Então tem que ter um caminho, tem que ter conexões para essas respostas poderem acontecer. Bom, depois do Donald Hebb, da lei de Hebb, vem um outro conceito na neurociência, que é o LTP, ou Long Term Potentiation. O LTP é uma elaboração da lei de Hebb, e ela fala sobre uma criação de sensibilidade de áreas diferentes do cérebro. Ou seja, se eu disparo a área A do cérebro, disparo a área B, disparo a área A, disparo a área B, disparo a área B, a área A e a área B vão ficar sensíveis uma à outra e tendem a reagir quando uma é disparada. Ou seja, depois do processo de repetição, quando eu disparo a área B tende a ser disparada em conjunto por sensibilidade, né? Basicamente é isso aí. Então, gente, o nosso cérebro, ele aprende com repetição e estado, né? Ele vai automatizar, ele vai aprender repetindo e tendo emoção. Basicamente é isso aí, né? Então, agora que eu falei de forma breve sobre condicionamento, vamos voltar para o tema da aula, que é homoação e heteroação. Olha lá, o José. Bom dia, José. Seja bem-vindo, seja muito bem-vindo. Seguindo, gente. Homoação é um processo que afirma que cada vez que eu repito a mesma sugestão e eu tenho sucesso nessa aceitação de sugestão, a resposta a essa sugestão tende a ficar mais intensa até um certo ponto onde ela vai estabilizar. Eu vou repetir. A emoção é um processo onde eu vou dando a mesma sugestão e cada vez que ela é aceita, a resposta a essa sugestão tende a ficar mais intensa e mais intensa. Né? Vai ficar mais forte, tendendo a se estabilizar. Estabilizar vai ser uma frase, uma palavra, quer dizer, que vai ser muito importante aqui. Então, se eu for transformar isso em outras palavras, a homoação envolve eu ficar dando a mesma sugestão repetidamente. Né? Repetidamente. É aquilo que a gente vai chamar na hipnose clássica, da hipnose de Elman, de fracionamento ou de compounding, né? Que é dar a mesma sugestão, dar a mesma sugestão, dar a mesma sugestão. Vamos trazer isso para um exemplo de hipnose de entretenimento. O que seria a homoação? Seria eu começar fazendo uma mãos coladas 1, depois fazer uma mãos coladas 2, depois colar a mão na cabeça, depois colar o pé no chão, depois colar a bunda na cadeira e por aí vai. Então perceba que por mais que sejam sugestões diferentes, são o mesmo fenômeno hipnótico. Cola, né? Ainda assim se encaixa em uma ação, tá, gente? Uma ação não é o ficar, cola a mão, cola a mão, cola a mão, cola a mão. Também é.
mas pode ser esse processo de espalhar cola e dar sugestões de cola, por exemplo. Tá? Então, é a mesma sugestão, mas não obrigatoriamente igual. Pode ser o mesmo fenômeno hipnótico. Tá? Bom, vamos parar para pensar um pouquinho. Por que ao dar a mesma sugestão várias vezes, essa resposta fica mais intensa? Por quê, gente? Porque eu estou condicionando. Eu estou condicionando. Quando eu dou uma sugestão de cola, você imagina que sua mão está colada e, pelo processo ideodinâmico, seu corpo reage e gera o travamento do braço. Quando você gerou essa resposta, você acabou de começar a criar conexões no seu cérebro que tem a ver com a aceitação desse tipo de sugestão. Se eu dou uma outra sugestão de cola, o que eu estou fazendo? Eu estou repetindo. Eu estou te condicionando mais uma vez. Então, cada vez que eu estou dando a mesma sugestão, eu estou fortalecendo as teias neurais associadas a essa sugestão. Eu estou condicionando. Né? Basicamente é isso. Então, a ideia é a gente repetir, repetir, repetir essas mesmas sugestões para ir condicionando, para ir criando e fortalecendo teias neurais associadas a esse fenômeno, essa resposta. Até quando? Até que essa resposta se automatize. Gente, condicionamento fala de automaticidade de respostas. Exemplo, caso dos cachorros. Teve uma repetição ali, depois só de bater o sino, automatizou a resposta da salivação. O processo de ancoragem é o mesmo. Eu faço uma vez, faço duas, faço três, faço quatro vezes, até que uma hora só de tocar a âncora, a resposta aconteça de uma forma automatizada. Então, a ideia é gerar repetições para condicionar e automatizar as respostas. Né? Basicamente isso. Eu quero automatizar essa resposta para que quando eu der essa sugestão, ela simplesmente aconteça. Né? Gente, e tudo automatiza, né? Até dirigir carro automatiza. Você dirigiu tanto carro na sua vida que hoje você nem pensa para dirigir. O seu corpo dirige no piloto automático. Isso também é um processo de condicionamento e vem de uma repetição. Você dirigiu tanto, que hoje você não tem que pensar para dirigir. Né? É exatamente isso. O Filard falou que a gente faz isso, né? E isso vai automatizando, que as mães fazem isso com os filhos, isso vai automatizando. Né? É inerente à espécie humana. É inerente à espécie humana, gente. Inerente mesmo. Tudo que a gente for repetir tende a ir se automatizando. Tá? E aí é o seguinte, a gente pode ver esse processo de automatização, de repetição, em casos como, por exemplo, na própria indução de Davy-Ellman. Né? A indução de Davy-Ellman tem a etapa de abrir e fechar os olhos. Né? Abre os olhos, fecha os olhos e relaxa 2 vezes mais. Né? O que é isso? Isso é uma emoção. É eu dando a mesma sugestão repetidamente. A indução de Davy-Ellman é cheia de emoção. Né? É cheia de emoção. A gente tende a repetir a mesma sugestão várias vezes. Bom, e aí tem uma outra coisa que é importante aqui, que é uma das palavras que eu botei como definição de emoção. Quando eu falei de emoção, eu disse: emoção é um processo onde você vai dar a mesma sugestão várias vezes, para que, depois que você der várias vezes, ela se automatize e, aí vem a palavra importante, e estabilize. Esse termo estabilizar é uma palavra-chave aqui para gente. É muito importante. Prestem atenção no que eu vou falar, porque isso aqui é realmente importante. Gente, você aprendeu a dirigir carro. Você dirigiu tanto carro que hoje isso está no automático. Você dirigir mais 1000 vezes o carro não vai automatizar mais sua direção. Talvez melhore sua direção, mas não vai ficar mais no automático. Tá? Por que isso? Porque cada vez que eu repito, eu estou criando teias neurais, estou reforçando elas, e vai chegar uma hora que não vai adiantar eu querer reforçar ainda mais isso. Esse reforço das teias neurais tem um limite ali. Né? E esse limite vai gerar a tal da estabilização. E, gente, tudo estabiliza. Tudo estabiliza. Tá? O próprio relaxamento. Não adianta eu fazer uma hipnose e ficar ali, relaxa mais, relaxa 10 vezes mais, relaxa 100 vezes mais e relaxa mais. Gente,
chega uma hora que não relaxa mais. O relaxamento vai ter um limite. Esse limite é o que a gente vai chamar de estabilização. Se eu vou dar sugestões de cola, vou dar uma sugestão de cola aqui, vou colar a mão na cabeça, vou colar o pé no chão, vou colar a bunda na cadeira, vai chegar uma hora que vai estabilizar essa cola, não vai ficar mais colado, simplesmente vai ficar colado. E essa estabilização está dizendo o quê? Que quando eu peço para colar, simplesmente cola, no automático. Isso é o que a gente vai chamar de estabilização. Então, gente, tudo que a gente está fazendo na hipnose estabiliza. Não só na hipnose, né? Tudo. Então, transe estabiliza, gente. Não faz sentido ficar aprofundando no transe infinitamente. O transe também estabiliza. Relaxamento estabiliza, estados estabilizam, cola estabiliza, amnésia. Gente, tudo vai estabilizar. Tá? Basicamente, é isso aí. O José Hamilton falou aqui no chat o seguinte: por isso, a visualização de futuro, onde a pessoa se vê repetindo várias vezes uma ação que ela quer que aconteça, de forma correta, depois da sessão, ela tende a acontecer conforme visualizado. O processo, José, de ensaio mental que a gente faz da hipnose tem a ver com isso realmente. Né? Na hipnose, a gente fica ensaiando dentro da própria cabeça para quê? Para que o corpo reaja a isso e a gente comece a criar essas teias neurais. Basicamente, é isso aí. Olha só, a Viviane Serra trouxe algo aqui que deixa claro a emoção. Né? Olha, adorei, Vi. Ela disse, na clínica, se percebe um maior aprofundamento entre a primeira e a segunda sessão. Quando o cliente fecha os olhos, ele já costuma estar automatizado e já está dentro do processo. É exatamente isso, gente. Cada vez que o seu cliente vem para a sessão de hipnoterapia, ele tende a ir melhor. Ele tende a ir melhor. Esse treino do entrar em transe, do ser hipnotizado, é uma ação. Justamente isso, Vi. Exatamente isso aí. Tá, gente? Então, assim, cada vez que a gente faz, a gente está condicionando, está criando associações e tende a ficar mais no automático. Mas lembrando, chega uma hora que estabiliza, que automatiza essa resposta. Então, não vai adiantar eu ficar repetindo infinitamente, porque chega no limite. Lembre-se sempre da estabilização, gente. Isso é importante para a gente. Tá? Bom, então a homoação tem a ver com condicionamento, lei de Hebb e LTP. À medida que eu vou repetindo, eu vou condicionando, associando, até que se automatize. Bom, cada vez que eu repito, eu estou tornando essas teias neurais mais grossas, com calibre maior, eu estou criando mais conexões neurais, novas sinapses, mas isso tem um limite. Vamos lembrar sempre disso, gente. Então, a homoação é um processo que envolve repetição de sugestão para condicionar a pessoa hipnotizada de forma que aquela resposta se estabilize e, consequentemente, automatize. A estabilização aqui para a gente é essencial para a gente pular para o próximo termo, que é a heteroação. Então, guardem bem essa ideia de estabilização. Bom, vamos entender um pouco ainda mais a homoação. Vamos supor que eu estou hipnotizando alguém e eu começo assim, e relaxe mais. E você relaxa mais. E você vai desligando mais o seu corpo. E você relaxa mais ainda. Gente, vai chegar uma hora que a pessoa não vai relaxar mais. O relaxamento vai chegar em um limite. Vai chegar em um limite. Tá? Então, esse limite é o que a gente vai chamar aqui de estabilização. E vamos lembrar que a hipnose envolve a gente gerar essa sensação de que tem um inconsciente agindo, de que eu estou hipnotizado. E como que a gente vai gerar essa sensação de que tem um inconsciente agindo, de que eu estou hipnotizado? Qual uma ação? Qual uma ação? Vamos entender um pouco mais, gente. Vamos entender um pouco mais. Se eu estou dando uma sugestão de cola para vocês, eu começo com as mãos coladas, eu vou pedir para a pessoa imaginar que está colada, ela vai imaginar essa cola. Pelo processo ideodinâmico, o corpo vai reagir a essa imaginação e a mão vai travar, vai colar.
Perceba que a mão aqui colou e travou pela resposta à conformidade. A pessoa entrou em conformidade, imaginou e gerou essa reação de cola. Isso traz a sensação de estar hipnotizado? Tá, traz. Traz. Com certeza traz, mas pode ser melhor. Se eu pego essa mesma sugestão de cola, mas agora eu colo a mão na minha cabeça, eu imagino, o corpo reage, minha mão colou. Se eu faço essa cola de novo, por um processo de repetição, a tendência é que chegue uma hora que só de eu dar a sugestão de cola, colou. Ou seja, essa estabilização é o que vai gerar a sensação de ser automático. Vai chegar uma hora que eu vou dizer, isso a mão cola, e a mão vai colar no automático, sem eu ter que imaginar essa cola. Vai acontecer que nem o processo de dirigir, que nem o processo do pequeno Albert, que só de ver o ratinho já disparou mesmo. Então, a gente vai dar a mesma sugestão várias vezes, para quê? Para que eu condicione tão bem essa resposta que isso automatize. E quando isso automatizar nessa estabilização, essa automatização é o que vai me convencer de que isso é fruto da hipnose. Eu vou repetir. É essa estabilização que vai gerar uma resposta que é aparentemente automática. E se essa resposta aparentemente automática acontecer dentro de um contexto hipnótico, isso me convence que eu estou hipnotizado. Então, a ideia de eu ficar dando a mesma sugestão várias vezes é fazer com que essa sugestão automatize, estabilize. Porque quando estabiliza, só de dar a sugestão, a resposta acontece. E se eu dou a sugestão e a resposta já acontece, isso me convence que eu estou hipnotizado. Basicamente é isso aí. Eu não sei se vocês conseguiram captar o que eu quis dizer aqui, gente. Vamos lá. O Filard disse no chat o seguinte: é extremamente importante esse conceito de estabilização, inclusive em terapias de casais, onde damos-lhes a consciência do processo. Faz todo sentido, com certeza, com certeza. O Isaías falou o seguinte: tem um mínimo de repetições para que aconteça a estabilização, Roberto? Não, não tem um mínimo, não tem um máximo, e varia de caso para caso, de pessoa para pessoa, viu, Isaías? Tem pessoas que com uma sugestão de cola já vai automatizar. Tem pessoas que você vai ter que dar 10 sugestões de cola. Como todo condicionamento, as principais variáveis, principais, mas não são todas, é a intensidade do estado e a quantidade de repetições. Se tiver um estado mais intenso, menor a quantidade de repetições. Mas, gente, como tudo na hipnose, isso é abstrato. E pode ter pessoas que não vão reagir como a gente espera. Então, não é regra. É uma tendência. Tá? Basicamente, é isso aí. E, gente, vamos voltar aqui. A ideia da homoação é eu dar a mesma sugestão várias vezes, para que eu vá condicionando, para que eu vá fortalecendo essas teias neurais, essas conexões, de forma que quando eu der essa sugestão, ela aconteça no automático. Por que no automático? Porque quando ela acontece no automático, isso parece ser fruto da hipnose. E isso me convence que eu estou hipnotizado e amplia a minha expectativa. Perceba que é diferente eu imaginar algo em minha mão colar, de alguém me dar uma sugestão em minha mão colar e eu não conseguir tirar. Nesse segundo caso é muito mais intenso. Isso é muito mais convincente, mais impressionante, né? Ou seja, isso é muito mais hipnótico. Hipnótico. Então, ao dar uma sugestão, o cliente vai se engajar, ele vai imaginar, vai acontecer o processo biodinâmico. A partir do processo biodinâmico, o corpo vai reagir e vai gerar essas respostas que são aparentemente involuntárias. E aí, o que eu quero é automatizar para gerar essa sensação de que o inconsciente está agindo, de que a hipnose está acontecendo. Basicamente, é isso aí. Se hipnose vai envolver essa sensação de ter algo automático, algo inconsciente, é isso que eu quero gerar. Não tem segredo nenhum aqui, né? E para fechar aqui, essa sensação de automaticidade que é o que vai impressionar a gente. Bom, algumas dicas aqui para vocês. Algumas dicas. Evitem ficar dando a mesma sugestão infinitamente.
você vai repetir a mesma sugestão até um certo ponto. Se você passar de certo ponto, não vai ficar legal. Então, se eu começo assim, você relaxa 10 vezes mais, e você relaxa um pouco, e você relaxa 20 vezes mais, você relaxa mais, vai chegar uma hora que vai estabilizar. Se eu digo, e você relaxa mais e já está estabilizado, você vai perceber, poxa, não relaxei mais. O que é isso? É a expectativa caindo. Então, gente, aquela ideia de você vai 1000 vezes mais fundo no trânsito, você relaxa 1000 vezes mais, isso é bobagem. É bobagem. Fujam disso. Não fiquem colocando números gigantes para multiplicar a resposta. E evitem ficar dando indefinidamente a mesma sugestão, porque você pode sabotar a sua hipnose. Se você está pedindo para algo se ampliar e isso já estabilizou, não vai ampliar e você vai se sabotar. Tá? Era engraçado, gente, que quando eu entrei no mundo da hipnose, a gente ia em cursos de hipnose e tinha um negócio que a gente chamava de hipnobullying. Hoje eu não vejo mais isso acontecendo como acontecia antigamente. Mas a gente estava dentro do curso, os alunos escolhiam, pegavam os sonambúlicos da turma e ficavam zoando esses sonambúlicos, porque a gente queria fazer hipnose. E era engraçado que a gente via a estabilização acontecer de forma clara. Chega uma hora que essa pessoa que foi muito hipnotizada, ela passa a reagir à sugestão complexa sem escalonar a dificuldade dessas sugestões. Chegava uma hora que você dizia assim, qual que é seu nome? E a pessoa já esqueceu o nome, mesmo fora de contexto. Por quê? Porque ela esqueceu tanto o nome, que só de você perguntar, e aí, qual que é seu nome? Qual que é seu nome? A resposta já estava estabilizada, ela já esquecia. Né? Ah lá, o Isaías perguntou, tem como saber se já estabilizou? Sim. É quando você sugere a resposta acontece no automático, sem que a pessoa precise ficar se engajando ou imaginando, tá, Isaías? O que vai classificar, que vai mostrar para a gente essa estabilização, é a não necessidade da conformidade social. Tá? Basicamente, é isso aí. Quando a pessoa não precisa mais se engajar para acontecer, eu sugiro, já acontece, sinônimo de estabilização. Tá? Exemplo, colei, 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 colei. Eu digo para a pessoa colocar o dedo na mesa e o dedo dela vai colar na mesa. Se ela botou o dedo na mesa e colou, tá super estabilizado. Tá? Se eu não pedir para ela imaginar cola e tudo mais, e eu disse que vai colar, já foi, já estabilizou. Bom, isso é a tal da homoação, né? Agora, gente, vou para outro termo, que é a heteroação. A heteroação é um pouquinho diferente da homoação. E, gente, eu vou falar da heteroação tanto em entretenimento quanto em clínica. Vamos lá. A heteroação, ela diz pra gente que à medida que eu vou dando sugestões diferentes, e essa pessoa aceita essas sugestões diferentes, ela vai estar mais predisposta a aceitar sugestões ainda mais complexas. Bom, antes de eu seguir falando aqui, eu vou ler algumas coisas que comentaram aqui no chat. Lembrando que se você está assistindo a gravação dessa aula aqui no YouTube, saiba que essas aulas minhas, elas acontecem semanalmente e você pode participar ao vivo dela aqui, tá? Esteja convidado. Na descrição desse vídeo vai ter um link para estar acessando o nosso grupo. Vamos lá. O Dionísio falou o seguinte, dá para fazer lavagem cerebral. Assista o filme que é caso real, chamado A Onda. Nossa, A Onda é filmaço, de velho, né? O nome original desse filme, de velho. Esse filme é muito forte, que filme incrível. Realmente. Realmente, isso aí mesmo. Esse é um exemplo claro de lavagem, né? Ah lá, o Isaías disse que as explicações são perfeitas. Muito obrigado, Isaías. E aí o Pilardi disse o seguinte, no bullying, dentro dos cursos, colocávamos o pessoal em transe com uma única palavra escrita no papel, durma. Gente, é exatamente isso. O Filardi está certíssimo. Certíssimo. O que acontecia é isso. A gente falava tanto durma, 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 que vai automatizar. Chegava uma hora que você olhava para a pessoa e falava durma, desmontava. Você dava um papelzinho escrito durma, desmontava. Isso é a homoação no seu ápice. No seu ápice. Tá? Basicamente é isso aí. É uma das melhores exemplificações que a gente vai ter sobre o tema.
Ah, heteroação, gente, é um pouco diferente da homo. Hétero vem de dar sugestões diferentes. A heteroação está falando que eu vou, à medida que eu vou dando sugestões diferentes, se a pessoa vai aceitando com sucesso e gerando essas respostas, essa pessoa vai estar mais predisposta a aceitar sugestões mais complexas, né? Bom, o Filard falou: usamos a heteroação em consultórios odontológicos quando o cliente, ao se sentar na cadeira, entra em transe. Com certeza absoluta. Gente, a heteroação é o que vai permitir. Ah, tá. Faz mais sentido ainda. Porque ali tem a heteroação também. Ali tem a heteroação também. Eu vejo os dois quando a pessoa entra, senta na cadeira de dentista, Filard. Mas a homoação, nesse sentido, no entrar, sentar e já entrar em transe, é uma homoação. Gente, vou contar uma história de homoação em cadeira de dentista aqui. O meu padrasto, meu pai, né? Ele vai no dentista e não toma anestesia. Ele não toma anestesia. Ele senta na cadeira e dorme. E dorme. E é tão automático, é muito automático. Ele já fez tanto isso que ele senta e puf, acabou, pagou. Eu acho isso muito incrível. É muito incrível. Né? E ele já faz isso no automático. Por quê? Porque teve muita repetição. Né? E por aí vai. Voltando, gente. Então, a iteração é um processo que vai envolver dar sugestões diferentes. Eu vou dar sugestões diferentes e à medida que ela vai aceitando essas sugestões, ela vai estar mais aberta, mais predisposta para estar aceitando sugestões mais complexas. Ah, exemplo. O que seria a heteroação em outras palavras, gente? Seria eu fazer uma cola de mão, depois eu fazer uma sugestão ideosensorial. Quando eu tocar sua mão, você vai sentir frio. Quando eu tocar sua outra mão, vai sentir calor. Isso de sair de uma cola para uma ideosensorial é uma heteroação. O que mais seria uma heteroação? Ah, dei sensação de frio e de calor. Eu vou lá e dou uma amnésia. Esse sair de um frio e calor e ir para uma amnésia, para uma sugestão um pouco mais complexa, é o que a gente vai chamar aqui de heteroação. Tá? Aí o José Hamilton falou, faz sentido a expressão, quanto mais você pratica, melhor vai ficando. Exatamente. E, gente, vamos ser bem sinceros, o processo de hipnotizar passa pela emoção, né? Passa pela emoção. Se eu nunca hipnotizei ninguém, é óbvio que eu vou ficar inseguro, porque eu não tenho experiência nisso daí. Aí eu hipnotizo um, hipnotizo dois, hipnotizo 20 pessoas, vai automatizar. Vai chegar uma hora que eu não vou ter nem que pensar mais para fazer hipnose. E aí, até saindo um pouco do tema aqui, eu, como professor de hipnose, eu vejo que muitas pessoas estão esperando o contrário. Né? Tem pessoas que falam assim, ai, eu estou esperando eu me sentir confiante, saber o bastante para eu ir lá hipnotizar. Olha, é o oposto. Você tem que hipnotizar para se sentir confiante. Você não tem que se sentir confiante para hipnotizar. Vamos pensar assim, eu nunca conheci ninguém que nunca dirigiu um carro e que diz assim: olha, eu me sinto seguro para dirigir na rodovia. É impossível alguém se sentir seguro para dirigir na rodovia se nunca dirigiu um carro. A segurança para dirigir na rodovia vai vir com o quê? Com a experiência da direção. Então você hipnotiza, e a confiança vai vir com o tempo. Não adianta você esperar ter confiança para hipnotizar. Né? A Viviane Serra falou: se você esperar, nunca vai estar preparado o suficiente. Tem que praticar para ficar preparado. Exatamente. Hipnotizar é uma habilidade e vai vir da prática, da experiência. Né? Bom, então a heteroação é um processo de dar sugestões diferentes. Né? Sugestões cada vez um pouco mais complexas. Mas quando que eu vou aplicar a heteroação? Né? Quando que eu aplico isso? Gente, a heteroação ela vai ser aplicada em um momento específico, que é quando? Quando a homoação se estabilizou. Aconteceu a estabilização da homoação, eu dificulto um pouco mais utilizando uma sugestão de heteroação. Ou seja, eu vou começar dando sugestões de cola. Vou colar a mão, vou colar a mão, vou colar a mão na cabeça, vou colar a bunda na cadeira, vou colar o pé no chão. Até quando? Até que eu dê sugestão de cola, isso aconteça no automático.
Estabilizou, chegou no automático, o que, que eu vou fazer? Vou para a próxima sugestão, vou para a heteroação, dando uma sugestão um pouco mais complexa. É essa a ideia. Mas por que depois da estabilização, gente? Porque é a estabilização que convence que você está hipnotizado. Basicamente, isso aí. Eu vou estabilizar para causar a sensação em você de que você está realmente hipnotizado, para que isso te impressione. No momento que isso estabilizou e te impressionou, aí eu aumento a complexidade das sugestões utilizando uma heteroação, dando uma sugestão um pouquinho mais complexa, mas não muito mais complexa. Tá? Vamos lembrar disso, é sempre um pouquinho mais complexa, mas não demais. Vamos lá. A Inês falou aqui o seguinte: eu concordo, é a prática que vai te dando segurança ao aplicar a técnica. É justamente isso, gente. Tem que fazer. Tá? Tem que fazer. Inclusive, essa aula de hoje, ela só vai ser realmente compreendida se você for lá e fazer. Tá? Realmente, você vai ter que ir lá e fazer para internalizar isso por completo. Né? Então, gente, o processo de homoação e de heteroação, eles acontecem juntos. Né? E não tem exatamente uma ordem ali. Eu vou começar aplicando uma ação, uma ação, uma ação, uma ação, até estabilizar. Estabilizou? O que eu faço? Dificulto um pouquinho mais e vou para a heteroação. Aí eu, uma ação, uma ação, uma ação, uma ação, uma ação. Estabilizou essa resposta? Vou dar um outro tipo de sugestão um pouco mais complexo. Uma ação, uma ação, uma ação, uma ação. Estabilizou? Heteroação, dando uma sugestão um pouco mais complexo. Então é essa a ideia. Não tem o primeiro, o segundo, não tem ordem, depende de caso para caso. Beleza? Bom, então, ao estabilizar a resposta, essa pessoa vai se impressionar, porque essa resposta é estabilizada, é automática e parece ser fruto da hipnose. Isso aumenta a expectativa e abre espaço para uma sugestão um pouco mais complexo. E depois de estabilizar, o que eu vou fazer? Vou dar uma sugestão um pouquinho mais difícil. Simples assim. Então, a heteroação, ela se relaciona diretamente com a ideia de expectativa. Né? É a expectativa que vai surgindo dentro do próprio processo e que abre espaço para sugestões mais complexas. Bom, então a ideia é eu dando sugestões até que isso se automatize, se estabilize, para aí dar uma sugestão mais difícil, mais complexa. Isaías, você quer perguntar ou quer falar alguma coisa? Sim, sim, Roberto. Eu gostaria muito. Eu assisto um programa lá dos Estados Unidos, do Zach Vincenzi. Eu acho que você deve conhecer, né? Já ouvi falar, não conheço muito, mas já E, ouvi falar. pois é, cara, ele faz as hipnose na praia, em ruas assim, e ele faz de uma maneira muito, muito rápido, rápido mesmo, Uhum, e está gravando. Então, eu queria saber assim, tinha como ele realmente fazer esse tipo de vídeos para promover, né, o seu trabalho, sem ele estar uhum, fazendo uma homoação antes, ter feito antes uma homoação com a pessoa e realmente vingar ali na hora que está filmando, porque é tudo assim, parece que de imediato a pessoa já entra em transe, já está alucinando, é rápido. Eu digo, não, cara, eu acho que uhum. ele é tudo combinado, né? Porque ele chega na praia como se fosse a primeira vez que está vendo a pessoa, assim, 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 se apresenta e tal, e a pessoa concorda e já vai fazendo e já entrando, heteroação direto, e não demora Uhum. muito, a pessoa está alucinando. Então, eu É vejo super que isso. antes, muito antes, porque é assim, eu sei que tem que haver antes um teste, né, para ver se a pessoa é suscetível à hipnose e tudo mais. Mas ali, cara, parece que ele está conhecendo mesmo a pessoa pela primeira vez e já vai com a heteroação e a pessoa alucina, tá? Os vídeos dele são maravilhosos, cara. Muito, eu Uhum. olho muito lá. É uma pena que está em inglês ainda, estou ainda engatinhando no inglês para Ah, aprender gostei, Isaías. como ele Uhum. faz realmente, o linguajar dele, mas, cara, ele é uma metralhadora, ele é muito rápido para falar. Dá uma assistida lá, não sei se alguém aqui já Vou assistiu, ver. né? O Zac Pincense. Cara, ele é um Uhum. cara muito, vou dizer assim, foda mesmo no que ele faz, cara. Muito legal mesmo. Uhum. Mas aí, o que é que tu acha? Vamos lá, vamos lá. Seguinte, Isaías. Eu acho que. Eu não assisti o vídeo dele, mas se é o que eu estou pensando, é possível sim.
O que ele não mostra é que é a resposta do Dionísio ali. Ele só mostra o que deu certo. Vão ter pessoas, gente, vão ter uma predisposição enorme. Você vai fazer e vai acontecer. Já vai automatizar muito rápido. Então, assim, é possível fazer hipnose, gente, em minuto. Isaías, eu convido você a assistir os vídeos do Sansão Seara e do Bruno, Hipnoflow. Os dois, eles fazem hipnose, faz a pessoa alucinar em 1 minuto. 1 minuto, ele pega para a pessoa, faz alucinar. É uma doideira, é uma doideira. Mas, nesse caso, eles estão lidando com os mais predispostos. A homoação, dessa maneira formalizada, é o que a gente vai usar para ir destravando e desbloqueando a pessoa. Tá? São no caso que a pessoa não está tão apta a já reagir na automaticidade. Galera, eu já respondo vocês no chat, tá? Vou responder todos. Fala, Filardi! Oi, agora sim. Então, olha só, o pessoal tem gravado nas ruas, mostrando realmente o que se falou, só o que dá certo. Não se sabe o que foi feito previamente ou posteriormente, né? A seleção do indivíduo, como você seleciona o indivíduo, como você saca quem é suscetível ou não, somente numa conversa. Um dos únicos caras que fazia isso no passado era o Wender. Se lembra do Wender? Ele fazia Nossa, aquele Wender. lá. Ele Verdade. começava a gravar andando, ia na rua, levava um não, até pegar um sujeito. Então, essa credibilidade nós perdemos face à marketização da hipnose pela internet. E isso é lamentável, porque as pessoas acham que aquilo é como os vídeos eróticos. Você olha o cara lá 50 horas com 50 mulheres, você fala, nossa, vou fazer igual. Não funciona, gente. É Tá? Então, exatamente é isso. bom senso acima de tudo. É exatamente isso. Saudades daquela época do Wender, realmente. Gente, Pô, cara, a gente pegava as pessoas em trânsito, tinha um babaca que fazia o tal do bote não sei do quê, né? E eu era lembro, o bote tudo do Bira, o combinado. bote do Bira, o É, bote do Bira. só que se o cara desse um bote em mim, ele levava um tapa. Você não pode fazer uma coisa dessa sem saber o sujeito. Então, se você não tiver Concordo. uma previsão. Só que é bom, porque vende curso, vende alguma coisa, Uhum. sabe, para aquelas músicas malucas. Então, nós temos que Uhum. saber a seriedade, até mesmo no street. Se não soubermos Isso isso, aí. não funciona. É só para contribuir um É pouquinho. exatamente isso aí. Então, Tira a boca assim, aqui. fechando aqui sua resposta, Isaías, é muito possível gerar alucinação em minuto. E é fácil, vai acontecer. Mas a homoação, nesse caso, ele vai entrar para preparar a pessoa para gerar fenômenos mais complexos, porque nem todo mundo vai reagir sim. Gente, essa ideia de homoação e heteroação é o coração da hipnose sem transe. Tá? Basicamente é isso aí, é o coração da hipnose sem transe. Você quer falar outra coisa, Isaías? Não, é só para confirmar, Roberto. A minha pergunta não é o tempo para entrar. Eu sei disso, para entrar rápido, rápido mesmo para Uhum. alucinar. A Aham. dúvida não é essa, é dele lá. Eu acho Ah, incrível sim. como é que todos, não tem um que não faça do jeito como ele está fazendo. Eu acho que Praticamente ele são não mostra os todos. outros. Eu acho que ele não mostra. Então ele tem isso mesmo. Eu acho que ele tem uma coisa antes, prévia, né? Conhecendo a Uhum. pessoa, e depois ele representa como se fosse a primeira vez, para ficar bem mais Eu, autêntico, realista ali, né? Isaías, às Entendeu? vezes, ele nem teve a conversa prévia. Ele só mostrou a gravação que ele quis. Ou seja, ele mostrou as gravações com as pessoas que vão muito bem. O que Pode o ser, né? Filardi falou ali é que o Ender, ele literalmente ele fazia tipo uma live e ele ficava aqui, ó, vou abordar aquela galerinha ali. E ele abordava e não conseguia. Aí ele ia para outra galera e conseguia. Então, ele mostrava a falha. Isso geralmente as pessoas não mostram. Isso geralmente Realmente, as pode pessoas não ser isso mostram. mesmo. Pode falar, Realmente, Filardi. valeu. Pronto. É o seguinte, houve uma vez que eu estava fazendo fui num curso de um colega nosso lá em Taubaté, e eu comecei a fazer com algumas pessoas, alguns tipos de induções, etc. E algumas pessoas estavam olhando e só vendo, só vendo. Aí o cara chegou para mim e falou assim: essa moça gostaria de entrar em trans, mas tem medo. Eu falei: para cá, olha aqui, pum, e ela foi entrar. Ela entrou. O que acontece? A predisposição da pessoa. Muitas vezes você vê uma pessoa entrando em transe e você já está se permitindo aquele estado, e aí é muito fácil, realmente. Só que para saber se isso é verdadeiro ou não, tem que acompanhar a montagem do vídeo do cara. Porque vídeo montado, meu amigo,
É complicado de analisar. É possível? É possível. Haja predisposição do sujeito, o momento e o ambiente. Quantos caras sabem colocar pessoas em transe em curso, mas não conseguem colocar eles na vida real? Verdade. Falei. Exatamente isso. Verdade mesmo. Exatamente. José, você quer falar alguma coisa? Sim. Manda. Oi, tá me ouvindo? Estamos. Ah, sim. Acontece também situações assim. Aconteceu comigo. Eu estava fazendo uma brincadeirinha com o meu sobrinho e a namorada dele. E a mãe do meu sobrinho, porque ela estava do lado, mas ela não estava participando diretamente da brincadeira. Uhum. Aí eu fiz mão colada, colou a mão na cabeça e tal. E sei que teve um momento que eu estava fazendo o exercício e quando eu olhei, a mãe dele estava também. Ela embarcou junto ali. Então, Uhum. pode ter situações assim, que de repente dá a impressão que aquela pessoa, né, a forma como, se eu tivesse filmado ela ali, seria como se Uhum. eu tivesse abordado ela e ela já entrasse logo. Mas, na É verdade, ela bem estava isso. acompanhando É. algumas coisas que já estavam acontecendo. Mas essa é a pessoa mais predisposta, né? Essa pessoa está muito predisposta para reagir desse jeito aí. Né? Você já preparou o ambiente, já contaminou ele, ela já teve uma representação de como ela deve agir, deve ser uma pessoa sonambúlica, e por aí vai. Né? O Mendes falou o seguinte aqui, gente: praticar e praticar. Mas, infelizmente, ainda encontramos pessoas que ficam com receios em passar pelo processo por não conhecerem ou pelo que ouvem falar da hipnose. Por isso, temos que gastar um tempo maior com o pré-toque. Olha, aqui a gente poderia fazer uma longa discussão, Mendes. Mas eu acho que o maior problema, na verdade, é o próprio meio da hipnose, né? Que fica gerando visões da hipnose aí que talvez não sejam tão positivas. Né? Pelo menos eu vejo assim. O José Hamilton falou: Roberto, na sua opinião, esses exercícios de street hipnose são apenas pseudo-hipnose ou tem hipnose acontecendo ali? Eu imagino que as duas coisas estão acontecendo. Vamos lá. Gente, eu tenho uma visão que é contrária de muito hipnose. Inclusive, eu estava conversando com o Yuri Molina sobre isso esses dias. Muito daquilo que a gente chama de pseudo-hipnose, ao meu ver, não é pseudo-hipnose, não. Palmas magnéticas, aquele exercício de imaginar que tem um imã nas mãos e que as mãos vão se fechando, isso para mim não é pseudo. Por quê? Movimento da mão é ideomotor. Isso aqui é movimento ideomotor. Eu imagino, meu braço se fecha. Isso aqui não é pseudo. Isso aqui, dedos magnéticos, é pseudo. Palmas magnéticas, não. Livros e balões, é pseudo. Meio a meio, né? Tem a parte de pseudo, porque a minha mão vai pesar só de estar para frente, né? Se minha mão está aqui assim nessa posição, a tendência é que ela baixe, porque está pesado. Mas se a minha mão subiu, é por causa do processo biodinâmico. Eu imagino minha mão sobe. Então, essa ideia de pseudo-hipnose eu discordo muito de acordo com as formas que a gente está acostumado a ver. Para mim, tem muito mais hipnose do que se acredita ali. Né? Mas ainda assim, óbvio, existem as pseudo-hipnoses. Né? Tá. O Dionísio falou ali, mas ele divulga o que dá certo. De fato, as pessoas divulgam só o que dá certo, geralmente. E escondem o que não deu certo. Por questões de marketing. Por questões de marketing. Né? A Viviane Serra falou, nos programas de TV é feito previamente uma filtragem na plateia. Só mostra a galera sendo hipnotizada, mas não mostra o que foi feito antes. Sim. Né, gente? Se você está assistindo essa aula e não sabe, essas demonstrações de hipnose na TV, praticamente 100% delas tiveram uma pré-seleção. Né? Eles selecionaram antes, viram quem já é mais predisposto, quem já está aberto para o processo, e aí só vão utilizar quem reage bem. Né? Dionísio falou, aquele francês do mesmerismo faz isso, é chocante. Parei. Ele faz, né? E é bem chocante porque ele faz rápido o negócio. E ele tem uma presença muito forte, né? Que ele chega ali com aquele estado de autoridade, isso impressiona muito, né? Aí o Filardi diz, Roberto, como exemplo para a galera, você poderia contar o que ocorreu com você e comigo no Trip? Foi o quê? Gente, no Trip, o curso do James Trip foi baseado nessa aula que eu estou dando aqui hoje. Ali aconteceu muita coisa, gente, muita coisa. Inclusive, fui mesmerizado pelo fio. Lá fui mesmerizado pelo fio. Foi o dia que eu conheci o fio lá.
Gente, o Trip, ele fez uma demonstração onde ele estava no palco e ele saía em direção à galera e fazia assim, a galera caía para trás. Eu não sei se você lembra disso, tio. Isso é bem da expectativa, né, gente? Isso é bem da expectativa. Aquilo que o James Tripp chama de loop hipnótico, de hipnose sem transe, é 100% baseado nisso que eu estou falando aqui. Tá? É baseado nisso que eu estou falando aqui. Loop hipnótico veio de uma ação e de heteroação. Tá? E com isso, você pode fazer hipnose sem jamais precisar falar de transe. Pode falar, Fio. Peraí, deixa eu. Aqui. Ah, tá ativado. Tá ouvindo? Uhum. Eu tô apanhando com essa porcaria aqui. Vamos lá. Você que lembrou, eu tinha esquecido, nem sabia, juro por Cristo, eu não tinha me lembrado mesmo, você me lembrou dessa Tinha muita gravação. gente lá, Mas tinha muita gente lá. tinha. Mas assim, naquela época lá, que eu não me lembro, você acha que aquilo houve uma predisposição sua? Eu falei alguma coisa antes, não falei. Teve uma heteroação, teve uma homoação. Não falou nada. Eu estava predisposto, porque eu estava querendo muito. Eu estava querendo Hum, muito. Né? tá. Eu lembro bem do local que foi. Foi lá na frente, você fez meu braço ficar duro, assim, de lado e tudo mais. Não teve pré-talk, não teve nada. Você foi lá e Tá. fez. Tá. Foi lá e fez. Ok, mas havia uma predisposição de você querer ver isso, é isso? Havia uma predisposição minha. Havia uma Mas você já predisposição me minha. conhecia, não, né? Acho que Eu eu te não. conheci ali. Eu te conheci ali. Foi engraçado que ali você já estava. Tinha pessoas que te conheciam ali. E aí eu vi você Antigamente. naquela época como autoridade por causa das pessoas que estavam te vendo e falando de você ali. Nossa, tá, É. tá. Então, quer dizer, então, que já havia uma sensação de autoridade, alguma coisa do gênero, uma Uhum, predisposição sua para fazer isso, e aí você uhum. entrou. É, Tá, é. tá. Que as pessoas elas têm que entender hoje em dia que assim, o processo de fascinação não é nada difícil. Eu fiz todos os cursos, faço mais de 40 anos, essas coisas todas, eu vejo. Mas se Uhum, você não tiver uma predisposição, criar um ambiente favorável, mas principalmente se você não confiar em si mesmo e não se jogar, porque só esse fato uhum. já cria uma sinergia entre a pessoa, não é verdade? Aí Verdade. entra outras técnicas. Verdade mesmo. Isso. Verdade É mesmo. isso mesmo? Tá. Não, só Exatamente. para Exatamente. estar dentro do contexto, né? Tá. E para mim, gente, esse curso foi assim uma experiência incrível, porque até lá, até aquele curso, eu tinha muitos bloqueios com relação à visão de hipnose, à visão de transe. Eu não havia sido hipnotizado até aquele curso a nível de gerar respostas mais complexas. Né? Foi naquele curso que eu tive a minha primeira amnésia, que as coisas começaram a acontecer, porque ali a minha expectativa foi mudada, ali foi transformada. Né? Tem minhas E, críticas com e, relação a tudo que aconteceu, mas foi excelente. e só para o pessoal brincar, nós saíamos fazendo bullying uns com os outros, fizemos a cura Aí, gay lá na pracinha, colamos a mão do taxista no volante. colaram, tiraram a fobia do taxista dirigindo. Dirigindo. Gente, fizeram um tratamento de fobia no Você taxista soube dessa, dirigindo. cara? A galera sem noção, galera sem noção. Eu lembro até hoje, tava O- o ah, Ender e o hum, Picasso. O Picasso ia fazer hipnobullying com o Ender, porque o é, Ender é muito fácil, gente. Aí o o Andy é Picasso uma ia dar um maravilha. armpull no Ender, na hora que ele ia dar o armpull, o Ender deu o armpull mais rápido nele. Aí o Picasso caiu antes dele e fizeram hipnobullying. Né? Aquela época os hipnobullies era muito legal, gente. Era Era muito muito bom. divertido. Que época boa, Filete. Muito bom mesmo. Pois é, nós temos que resgatar esse lado divertido. Hoje em dia, todo mundo quer ser mestre, professor, sobe no salto alto, perder É a verdade. simplicidade e a humildade. E o grande É resgate que nós verdade. temos que fazer da hipnose não é somente a seriedade no estudo, mas eu acho que é isso que você está fazendo agora, sabe? Com esse carisma, esse jeito bacana seu, repassar Obrigado. coisas sérias, mas resgatar também a coisa linda e sincera que era Uhum. a amizade, né? Ih, E falei demais, vai a lá, deixa eu... amizade, eu ia para essa palavra, Fred. Gente, a gente não tem que ter briga no meio da hipnose, não tem que ter dono da hipnose, né? A gente tem É, que trabalhar para o nosso meio ficar melhor, para o nosso meio crescer. Porque, gente, a limitação do mercado de hipnose é as pessoas conhecerem esse negócio. E elas vão conhecer a partir de uma postura nossa, né? Então vamos se unir para fazer mais gente conhecer esse negócio. pois Com um é. bom olhar. Com um bom olhar. Bom,
Vamos lá, gente. Bora lá. Alberto, só um É, instantinho. pode falar, Só Isaías. para quebrar, só para quebrar um padrão de vocês, eu tô achando legal, acho que todo mundo está achando legal a experiência de você do passado, e é bom a gente saber disso, que tem gente muito experiente aqui, como o Pilar de Então. Então, Pilar, eu gostei de uma coisa aí, para quebrar o padrão. Eu acho Hum, muito interessante e legal, quem sabe fazer isso com a caneta, com as mãos, aí, os dedos. hum. Eu estou aprendendo, estou engatinhando ainda a fazer isso aí com a caneta, com os dedos aí, como você estava fazendo agora. Faça um pouquinho, mostre um pouquinho para a galera. Deixa eu aumentar a tela do slide aqui. Que é o negócio aí Tava da girando mão? caneta, é isso? Claro, é a caneta aí entre os dedos, acho muito interessante. Eu estou engatinhando, ainda aprendendo esse truque aí com a caneta. Isso E aqui passa aí um instantinho. Isso, passa aí um é, instantinho aí. é automático. É que assim, Pois tem é, gente- é porque a gente vai aprendendo, né? Ele vai fazendo no automático já, é isso mesmo. olha que interessante. Quando a gente fala para a pessoa assim, por exemplo, respira, o que que nós falamos? Você sente e fala, respira. Não, não. Você pega, respira junto com a pessoa e fala, respira. Seus gestos ela copia, tudo copia. Mas isso aqui de caneta é o seguinte: vou contar um segredo para vocês. Eu costumava pensar, e eu tinha cabelos compridos, cabelo comprido mesmo, tá? Eu enrolava o cabelo e ficava pensando. Como agora a coisa mudou Não dá. muito, eu não tenho mais como enrolar cabelo, eu faço com a mão. É um hábito só de estudo. Mas passa aí rapidinho o movimento aí. Passa o Ah, você movimento e põe mostra aí como é. aqui, ó. Você põe aqui Tá no dedinho e faz louco. isso. É só. Foi muita Aí, olha emoção aí. aí. É, falta cabelo, você ainda tem cabelo, usa teu Não cabelo aí. dava nem para imaginar o tempo que tinha cabelo. Ai, ai. Foi muita Valeu, emoção para valeu. automatizar essa resposta. Muito bom, gente. Valeu, Vamos lá, valeu. vamos lá, vamos lá. Gente, então, a gente vai repetir a emoção várias vezes até que a resposta se estabilize. Quando estabilizar, isso traz a sensação disso ser inconsciente, automático, fruto da hipnose. Estabilizou. Aí eu vou usar a heteroação e vou dar uma sugestão um pouco mais difícil. Perceba que a palavra um pouco é importante aqui. Eu não vou simplesmente dar uma sugestão de cola e logo em seguida gerar uma alucinação. A alucinação da cola para alucinação é um salto muito grande. Então a gente vai subindo uma escada, a gente vai dificultando devagar, a gente vai aumentando essa complexidade dessas sugestões devagar. Por quê? Porque aí eu vou abrindo espaço para aceitação disso e vamos entender que essa consciência já está impressionada o suficiente para aceitar essas sugestões mais complexas. Se eu chego para você e agora e digo assim, olha, no 3 você vai esquecer o seu nome. 1, 2, 3. Você não se esquece. Por quê? Porque imediatamente sua consciência vai dizer, não vou esquecer, bobagem. Mas, se você tem experiência de ficar preso numa cadeira colado, se você cola sua mão na mesa, se você tem estados de frio, de calor, vem sensações, emoções no corpo, eu digo, você vai ter uma amnésia? É muito mais fácil. Vamos entender que é como se a gente fosse flexibilizando a sua consciência para você se permitir aceitar coisas mais complexas. Então, eu vou deixando ela mais maleável à medida que eu vou dificultando essas sugestões. Né? É engraçado que tem muita gente que fala de lei de atração e fica assim: eu sou bilionário, eu sou bilionário, eu sou bilionário, eu sou bilionário, bilionário. A minha primeira conta para pagar, que pensamento veio? Putz, tem que pagar a conta, não tenho dinheiro. Gente, se eu acreditar que existe lei da atração, eu não vou já para o bilionário. Eu vou começar pelas sugestões mais simples e vou escalonando para aí minha consciência acreditar que eu posso ser bilionário. Se ela não tiver flexível o suficiente para isso, não vai ter aceitação nenhuma, né? Então, gente, a gente vai sempre ali, ó, escalonando esse negócio. Tá sempre escalonando para ir flexibilizando, para que a consciência se permita ou esteja impressionado o suficiente para aceitar essa sugestão que você está trazendo. Tá? Então a gente vai repetir a emoção várias vezes até que ela se estabilize, e aí eu vou usar a heteroação, dando uma sugestão um pouquinho mais complexa. Um pouquinho. Não é qualquer sugestão mais complexa. Tá? Bom, então a gente vai ter uma escala dessas sugestões
Eu vou apresentar essa escala aqui para vocês, tá? Vocês vão conhecer ela. E eu não quero pular os degraus dessa escala. A gente até pode, mas quando a gente pula os degraus, eu estou abrindo possibilidade para uma maior falha. Basicamente, é isso aí. Tá? Beleza. Então, à medida que a minha expectativa aumenta, aumenta também as possibilidades de eu aceitar sugestões mais complexas. A minha consciência vai ficando mais maleável. Tá. Lembrando que homoação e heteroação são usadas em paralelo e não tem uma regra específica para você aplicar isso. A única coisa que tem que ficar claro é: aplica homoação até estabilizar, estabilizou, heteroação. Homoação até estabilizar, heteroação. Beleza. Então, eu não vou chegar em um street hipnose e dar uma sugestão de ver o ídolo. Eu vou ter que alimentar o sistema até que o sistema esteja preparado para ver o ídolo. O José perguntou se eu posso disponibilizar um PDF. Eu posso disponibilizar um PDF, sim. Posso disponibilizar. Só que vamos fazer o seguinte, José. Eu vou disponibilizar esse PDF na aula da semana que vem. Gente, eu não vou conseguir terminar essa aula hoje. Já passou quase 1h30 de aula, eu não cheguei, estou longe da metade. Tá? Então, eu vou chegar na metade aqui hoje. Fim de semana que vem, eu vou seguir essa aula. E aí eu disponibilizo um PDF com essa escadinha, com um guia melhorzinho disso daqui, tá? Não tem problema, eu vou estar passando para vocês. Só me lembrem e me cobrem na semana que vem. Voltando. Tecnicamente, a nível de conceito, vocês já sabem o que é homoação e heteroação. Então, agora, vamos falar de homoação e heteroação no entretenimento. Vamos lá, gente. Vamos lá. Como que homoação e heteroação vão entrar na hipnose de entretenimento? Gente, é bem simples. Nós vamos começar sempre pelas sugestões que são mais simples, pelos fenômenos simples, né? Eu vou dar esses fenômenos simples até que se estabilizem. Basicamente, é isso aí. Se não estabilizou, o que eu vou fazer? Eu vou dar uma sugestão diferente. Basicamente, é isso aí. Então, eu vou ficar repetindo a mesma sugestão de outras formas, até que essa resposta fique forte. Vamos dar um exemplo, gente. Vamos dar um exemplo. Nós temos movimentos ideomotores, que são movimentos musculares aparentemente involuntários. Eu posso gerar um sinal de sim e de não. Pô, isso aqui é uma homoação. Gerei movimento ideomotor? Aceitou sugestão. Me dá uma resposta de sim. Deu resposta sim. Pronto, uma homoação. O que seria uma outra homoação dentro disso? Fazer minha mão subir ou descer, uma levitação de mãos. Isso é uma homoação também. Então, eu posso fazer o movimento aqui dos dedos e eu posso fazer a mão em direção à minha testa. Ou eu posso fazer as minhas mãos se fecharem, como umas palmas magnéticas. Isso é um processo de homoação. Cola a mão na cadeira, cola a mão na cabeça e por aí vai. Então, a gente sempre começa pelo mais fácil e aí a gente vai dificultando. Bom, eu não vou fazer a pessoa ter uma amnésia logo de cara. Eu vou começar pelo mais fácil. O que é mais fácil de tudo, gente? Mais fácil é catalepsia e movimento ideomotor simples. Levitação de mãos é ideomotor, mas não é tão simples, né? Então, eu posso fazer um membro ficar paralisado no ar, eu vou fazer mãos coladas, eu vou fazer movimento de mãos, palmas magnéticas, livros e balões. Sugestões desse tipo. À medida que eu vejo que a pessoa está reagindo bem, aí eu vou para uma sugestão um pouco mais difícil. O que seria um pouco mais difícil do que a ausência de movimento ou criar movimento muscular? Sensações do corpo, que são as respostas ideossensoriais e ideoemocionais. Ideossensoriais, o que é? Frio e calor. Ideoemocionais, se sentir poderoso, se sentir incrível, seguro, calmo, relaxado, né? Então, primeiro a gente lida com movimento ou ausência de movimento, depois respostas do corpo, né? E aí a gente vai alimentando o looping. Depois de respostas do corpo, ideossensoriais e ideoemocionais, o que é um pouco mais complexo? A amnésia, né? A amnésia ou regressão, que são os fenômenos ideocognitivos mais simples de serem gerados. Né? Mas eu não vou já gerar fenômenos ideocognitivos de regressão à amnésia sem ter gerado os outros fenômenos antes.
Pode ser que eu consiga gerar uma regressão, amnésia sem ter feito nada? Sim, é óbvio. Mas vai ser mais difícil. Então, eu alimento o sistema para ir dar uma sugestão de amnésia. Né? Bom, quanto melhor a gente seguir esse processo de emoção e atuação, menos chance de falha. Porque é o seguinte, gente, se eu já chego e dou uma sugestão de amnésia e ela falha, a expectativa cai e vai ser mais difícil para eu seguir o processo, porque eu já não tenho expectativa. Mas agora eu venho aqui dar um conselho, uma sugestão para você. E se você der uma sugestão e ela falhou? O que você vai fazer? Você vai voltar um degrau de heteroação, ou seja, você vai voltar para um tipo de sugestão mais simples e vai repetir isso até que isso estabilize. Falhou, volta um grau de heteroação, repete isso até que se estabilize, e aí você volta para aquele tipo de sugestão. Só que é o seguinte, eu não vou dar de novo a sugestão que falhou. Não, porque já não tem expectativa de que aquilo vai acontecer. Então, se eu dei uma amnésia de nome e não funcionou, o que eu vou fazer? Eu vou voltar um grau, vou voltar a dar sugestões de emoção, sensação do corpo, até que aconteça bem. Depois, o que eu vou dar? Eu não vou dar sugestão de esquecer o nome. Eu vou dar sugestão de esquecer o número. De esquecer o nome de outra pessoa e não o seu próprio nome. Por quê? Porque se eu já dei sugestão de esquecer o próprio nome e falhou, a tendência é que isso falhe de novo. Tá? Então, eu volto um degrau, estabilizo com a emoção, depois subo de novo a escada e dou dou outra sugestão do mesmo tipo. Tá? É essa a ideia. Não funcionou, volta um degrau, estabiliza. E aí sim, depois você volta para aquele tipo de sugestão. Não adianta você querer dar o mesmo tipo de sugestão de novo, se isso falhou. Então, se eu dei uma sugestão de amnésia e falhou, eu não vou dar outra sugestão de amnésia logo em seguida. Eu tenho que voltar para depois subir de novo para a amnésia. Por quê? Porque eu tenho que ter a consciência com a expectativa adequada, impressionado o suficiente para aceitar aquela sugestão. Tá? Bom, outra coisa. Tem algo que já foi muito provado, principalmente pelo próprio Clark Hull, o professor do Erickson já, né? Preciso de indução hipnótica para gerar aceitação de sugestão? Não, não preciso. Eu posso gerar alucinações negativas, dissociações de personalidade, sem fazer induções hipnóticas. Porém, a indução hipnótica aumenta quantitativamente a resposta. Então, se você quiser melhorar o seu processo, faz uma indução. Mas precisa? Não precisa. Tá? O Phil falou, uma forma também é avaliar os canais do sujeito, se auditivo, sinestésico, visual, e dar sugestões dentro desses canais. Com certeza. Isso é uma das chaves que vai aumentar a aceitação de sugestão, gente. Vamos lembrar que cada elemento que você for colocando dentro da hipnose vai fazer você fazer melhor. Uma coisa que eu acho que eu já falei no passado, eu acho legal falar aqui, gente, que é o seguinte: hipnose não é algo, né? Hipnose é a soma de vários conceitos. E você não precisa dominar tudo para fazer hipnose. Se você pegar metade desses conceitos e já aplicar, você já vai conseguir hipnotizar. Só que a questão é, quanto mais você vai refinando a sua prática, melhorando esses elementos, maior a sua taxa de sucesso. Tá? E isso que o Phil falou de canais de percepção, canais sensoriais, isso sim é uma chave para quem quer fazer hipnose com muito mais sucesso. Tá? Eu acho que quem é capaz de colocar os canais já está em um nível um pouco maior. Fala, José! Roberto, sobre os canais auditivo, visual e sinestésico. Nós tivemos recentemente, entre um grupo de colegas, um colega que ele estava se queixando de nunca ter sentido a sensação de ter sido hipnotizado, apesar de ter procurado cursos, inclusive cursos caros de pessoas famosas, ele nunca tinha conseguido passar pelo processo. E ele se lamentando, porque ele atende pessoas com hipnose, porém ele nunca tinha sentido isso. Ele acreditava que ele nunca ia conseguir. E alguns colegas nossos lá do grupo haviam tentado trabalhar com ele, mas de uma forma clássica, tradicional,
E qual que era o grande problema dele? Quando pedia para ele, fecha os olhos, agora imagine, aí ele já travava Não ali, imaginar. Uhum, uhum. né? Já morria o processo ali. Faz sentido. E conversando com ele, depois, numa chamada online, eu fiz um testezinho, com umas 10 perguntas, e verifiquei que o lado visual dele era praticamente zero. O Uhum. lado auditivo e sinestésico mais alto e o visual muito baixo. Então, eu fiz com ele uma indução onde eu usei exatamente o que o colega falou. Eu usei os canais auditivo e o canal sinestésico e Ah, tirei tudo que era visual eu fiz o Dave Alma com ele, tirei tudo que era visual. uhum. Deu uma mudada lá. E ele entrou e, segundo ele, foi a primeira vez que ele teve a sensação de relaxamento completo, foi a primeira vez que ele teve a sensação de relaxamento, e isso deu para ele a impressão de que ele estava realmente em transe. E a partir daí, como ele tinha os problemas e tal, ele não conseguia resolver, a Ah. partir disso, com uma indução semelhante, criei uma âncora nele de auto-hipnose, depois, Hum. aí ele mesmo conseguia se auto-hipnotizar. Então Para fez um ele, baita de um sucesso. Aham. isso foi assim, impressionante. Destravou, E cara. depois, e depois a gente fez algumas sessões já tratando mesmo as questões que ele gostaria de tratar. Fizemos umas regressões, tal, Uhum. ressignificamos, perdão. Então fizemos assim uma sessão completa depois, mas tudo trabalhando a questão dos canais Dos canais. sensoriais. Que legal, que Para sucesso. mim foi a primeira vez que eu fiz algo assim. Achei incrível. Uhum. E ele também tem até um depoimentozinho em vídeo dele. Depois, se alguém tiver curiosidade, eu posso mostrar. Porque Que sucesso. Que legal, José. Que legal mesmo. Posso Pode dar uma falar, parte? filho. Uhum. Eu gosto muito de trabalhar não em transe profundo. É claro que a gente trabalha, faz o diabo a quatro nesse negócio, mas trabalhar em vigília é maravilhoso. É fantástico, fantástico, fantástico. E quando nós começamos a perceber os canais que a pessoa tem como referência, como interação com outros, com o mundo, o trabalho é potencializado em mil. O problema é que Uhum. nós, os aspas, hipnoterapeutas, estudiosos, praticantes, a gente não tem humildade, às vezes, de voltar lá para trás e ver o curso do colega, de reaprender, entendeu? Ó, um cara velho que nem eu com pranchetinho escrevendo na mão, cara, sabe? É fantástico fazer isso. Então, é o que eu digo, essas aulas que você está dando aí são muito boas para essa galera que já disse que conhece, já pratica há anos, perceber que o colega percebeu. O cara foi em vários cursos e ninguém colocava, porque queriam impor ao cliente, Uhum. a visão deles. Esqueceram da visão do cliente. Verdade. Vou dar Formidável, formidável vou dar isso. um posicionamento aqui, gente. E gostei de ouvir do Filard. Gente, ontem no negócio no grupo da ação lá perguntaram, tá, e que curso que vocês indicam? Eu não vou indicar curso, gente, mas eu vou indicar postura de professor. Se o seu professor diz para você, isso é o que tem de melhor, isso vai resolver tudo, esse é o método, foge. Se o seu professor te limitar, te trazer a sensação de que é só isso, não aprende com ele, tá? Porque assim, gente, a gente tem coisa para aprender infinito, infinito. Não saber o que a gente não sabe, eu acho importante pra gente às vezes, né? Então, que legal, Phil, gostei de ouvir. E inclusive obrigado pelo elogio aí, né? E poderia até Tá. falar mais alguma coisa sobre o Filardi, o que ele falou aí também. É legal isso, olhar o Filardi mesmo anotando. Eu olhei assim, o Filardi está anotando com toda a experiência dele. Aqui, com a aula do Roberto, eu achei legal isso. E algo sobre isso muito importante. Não sei se vocês lembram, o Hum, momento que o Richard Banner estava no avião, que ele ia dar uma hum. palestra em tal lugar, e que ele encontrou do lado dele alguém lendo a estrutura da magia. E claro que ele perdeu a oportunidade de aprender qual é a visão daquela pessoa do livro dele. Ele ficou Uhum. olhando, olhando e conversando sobre o que é o livro, o cara falando isso, e não falou nada. Quando eles desceram, e no momento lá do Uhum. palco, a palestra dele, o cara, quando viu que o palestrante era o dono do livro que ele estava lendo, pô, olha o susto e tudo mais. Cara, isso foi formidável. É o É, momento da gente aprender mesmo que a gente não sabe tudo, cara.
realmente Essa temos que história do Bendler observar é incrível, sempre. né, Isaías? É Gente, incrível, incrível o mesmo, cara. Bendler, ele ia dar o seminário e do lado dele sentou o cara que assistiu o seminário dele. Isso é sensacional. E o Bendler se colocou na posição de não saber. De não saber. Ô, explica aí para mim, me ensina. Né? Isso realmente é incrível, gente. Esse estado de not knowing, de não saber, para o aprendizado é essencial. Para o aprendizado é essencial. A gente podia fazer encontros só sobre isso. Né, gente? A gente tem que ter esse não saber para aprender. Pra aprender. Bom, vamos Isso lá. que o José falou aí, rapidinho, isso que o José falou aí é uma coisa formidável, cara. Eu já aprendi esses processos todos, só que não me atentei a isso, José. Para esse realmente, quando a pessoa, que eu já fui com umas duas, três, assim, que eu tentei, né, colocar em transe e não consegui, fico me perguntando, poxa, onde é que eu estou falhando? Aí então eu tenho que Uhum. voltar para a pessoa e eu vou usar esse processo. Eu lembrei realmente, José, bem colocado aí. Vou usar esse processo. Quem sabe eu descubra por aí. É um caminho, né? Deve ter Justíssimo. vários, com certeza. Tá aí, valeu. Justíssimo. Só, Pode só falar, Pedro. finalizando, eu gosto muito de bancar o imbecil. Aliás, eu sou imbecil por natureza própria, né? Mas eu gosto de bancar o imbecil nos cursos e ir lá para aprender. Tá E, aí. às vezes, sabe, quantas vezes eu me fiz de trouxa, de bobão ou de suscetível, só para ver como é que era o toque do cara, como é que era a respiração do cara. O que as pessoas Uhum. perdem nos cursos, e aí eu gosto muito do presencial por causa disso, é aquele contato onde você saca a essência da pessoa, o toque, o jeito, a forma, não é só o que ele falou. Então, Uhum. é muito legal ir no curso dos colegas, chamar colegas experientes ou não experientes para o curso, às vezes, até com presença apenas para encher sala, para poder agregar essa coisa de conhecimentos. Eu vi um moleque de 18 anos, 17 anos, fazendo um negócio, falei, puta, meu, olha como o moleque virou aquele dedo. Olha, um dedo, uma virada de dedo, e era o segredo. Sabe o do mestre Uhum. Shifu, do dedinho? É Uhum. isso. Aliás, mestre Shifu Faz é todo pleonasmo, né? sentido. Que Shifu é mestre chinês, por segundo. Tchau. Verdade. Falei demais. Verdade. Gente, nossa, ouvindo o Fio falar, me dá uma saudade dos cursos presenciais. Os cursos presenciais de hoje não são iguais mais antigos, gente. Eu não sei se aquela sensação que os cursos tinham antigamente vão voltar a existir hoje. Porque a dinâmica entre os alunos era diferente. A hipnose parece que tinha mais brilho, né? Era um pouco diferente. Um pouco diferente. Mas vamos voltar lá, gente. Então, na hipnose clássica, a gente vai ter lá o tal do compounding, né? Que é você ficar repetindo a minha sugestão, relaxa mais, desliga mais, vai mais fundo, né? O que é isso? É uma ação. É você dando a mesma sugestão várias vezes para ampliar essa resposta, né? Então, assim, se você for dar uma sugestão de relaxamento, você vai dar ela várias vezes. E você não precisa dar igual. Relaxa, relaxa, relaxa. Não, relaxa, libera a tensão, fique mais confortável, solte os seus músculos. Você pode testar a mesma sugestão de outras formas. Perceba, é uma linguagem diferente, mas estão dizendo a mesma coisa. Né? Isso ainda se encaixa na emoção. Tá? Inclusive, é até beneficial você dar a mesma sugestão várias vezes. Com certeza. Tá. Outro exemplo de uma ação na clínica é o próprio aprofundamento, né? Aprofunda mais, vai mais fundo. Vai chegar uma hora que isso também vai estabilizar, viu, gente? Outro exemplo de uma ação, ancoragem. A ideia de ancoragem é o quê? Eu ficar repetindo, 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 até quando? Até que eu toque e dispare a resposta no automático. O que é isso? É estabilização. Né? Repito, 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 até que quando eu tocar, a resposta aconteça no automático, ou seja, condicionou. Uma ação aqui também. Né? Então, gente, peguem essas analogias que eu trouxe e associem isso com uma ação. Isso vai ajudar vocês a entenderem como seguir esse processo. Tá? E assim, já falaram sobre isso, e é óbvio, gente, que existem pessoas que são mais predispostas. Né? 20% da população vai aceitar tudo, você não vai precisar ficar dando a uma ação, você vai dar a sugestão, vai aceitar. Mas essa uma ação ela vai ser essencial para quem? Para quem não faz parte dos 20%. Para quando você quer destravar alguém, vamos dizer assim.
né? Com certeza, esse é o melhor caminho, gente. Bom, eu não sei se eu sigo aqui, se eu não sigo aqui. Espera só um minutinho, gente. Deixa eu ver aqui na minha apostilinha, para ver se vale a pena eu seguir o tema aqui, ou pausar a aula hoje, porque já foi mais de 1 hora e meia de aula aqui hoje. É melhor eu parar. Por- É melhor E eu parar. por sinal já foi muito conteúdo. Já Mesmo foi, já foi. mesmo eu sabendo que é uma coisa ou outra, mas foi muito conteúdo, cara. Pior que já Muito foi bom mesmo. mesmo, né, Isaías? Gente, a gente não está na metade da aula aqui ainda. Então vamos fazer o seguinte: semana que vem eu vou estar seguindo com esse conteúdo, a questão da escala que eu falei e tudo mais. Vamos estar falando com calma, vou estar passando para vocês um scriptzinho ali, né? Uma parte da apostila dos meus cursos para vocês. E assim, ó, se você assistiu aqui, se você assistiu até aqui, já fico feliz, já agradeço você por ter me prestigiado. Essa aula, esses encontros, eles acontecem semanalmente, né? Então, se você está assistindo a gravação, saiba que você pode estar participando ao vivo também, né? A gente tem um grupo aberto. E, gente, nesses grupos a gente discute, a gente troca ideia, a gente aprende em conjunto. Então, assim, esteja convidado a participar dos nossos grupos, que realmente isso agrega bastante. Clica aí no like para me ajudar. Se inscreve para você continuar acompanhando os conteúdos. E é isso aí, gente. Até a próxima. Um grande abraço.